Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, é uma passagem que Jesus diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, para falar um pouco sobre o nosso carisma, deixá-los assim aproximados, ter essa primeira proximidade com o carisma, nosso carisma, o carisma da comunidade Remidos no Senhor. Eu recordo que nós estamos com esse trajeto tentando fazer um discernimento vocacional, Você está nessa expectativa ou nesta caminhada para saber se você se identifica com este dom dos remidos no Senhor, para pertencer a Ele na condição de consagrado. Para a gente falar sobre isso, colocá-los no primeiro contato com o nosso carisma, é preciso que eu conte brevemente uma história. A Alessandra, que é a nossa fundadora, ela iniciou essa experiência ali pelos idos de 1988, final da década de 80, depois nós já começamos a comunidade no início da década de 90, e isso nasceu a partir de um momento de oração pessoal dela diante do Santíssimo Sacramento, lendo este texto que nós acabamos de proclamar aqui do Evangelho de São João, do capítulo 3, versículo 16. Ela conduziu um grupo de jovens da renovação carismática, onde tinha ali em torno de 30, 40 jovens, onde nós participávamos. E ela, quando estava fazendo a sua oração, e geralmente as coisas acontecem assim, a pessoa ela está simplesmente se relacionando com Deus despretensiosamente, não tem a intenção de ir para a oração, eu vou fundar uma comunidade, ou vou saber o que Deus quer, qual é a minha vocação. Um relacionamento simples de oração, como havia aprendido depois de ter experimentado o Senhor. Ela então se depara com essa passagem bíblica e há como que uma iluminação, é como se o Espírito Santo abrisse os seus olhos. É uma graça, não é um mérito da pessoa, mas é o próprio Deus que possibilita isso. Como se ela tivesse uma graça, como não? Ela tem uma graça de ter uma iluminação sobre esse texto e a capacidade de contemplar a grandeza do amor de Deus pelas pessoas, pela humanidade, por cada um de nós. Claro que todo mundo sabe que Deus nos ama, mas o modo como a gente compreende isso, que Deus ama as pessoas, pode ser diferenciada, pode ser de uma amplitude maior ou menor. Ela recebe de Deus esse dom, essa visão, essa iluminação de ver a grandeza do amor de Deus. Ela sente isso, ela percebe isso, como o amor de Deus é imenso pelos homens. E quase que ao mesmo tempo, ali naquela oração, ela também recebe de Deus a graça de contemplar o desamor e a indiferença dos homens com relação a Deus. Então, ela contempla um contraste, Um Deus que ama tanto, que ama a ponto de dar o seu próprio Filho para a redenção, para a salvação, mas esses homens não o acolhem, são indiferentes a este amor. Tem um outro texto, um pouquinho antes do Evangelho de São João que reflete isso: veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Então, é uma contemplação de um contraste. Alessandra, acho que ela tem a graça de contemplar, de ter essa visão da grandeza do amor de Deus mais do que o comum, e ao mesmo tempo ter também essa visão do desamor dos homens mais do que o comum. E por isso cria-se um grande abismo, uma distância
entre essas duas realidades. Neste momento, ela narra, nasce no coração dela o desejo de amar ao Senhor, dar prazer ao Senhor, com sua vida, né, com o seu jeito de viver, com o seu estilo, uma vez que o desamor dos homens causa dor ao Senhor, causa não consequências psicológicas, mas nós podemos imaginar um pai que ama muito os seus filhos, mas que não recebe dos seus filhos o amor que lhe é devido, a honra que lhe é devida. Então, nasce no coração dela também como um desejo gratuito, um desejo inspirado pela graça de Deus, esse desejo de amar e de viver de tal modo que dê prazer ao Senhor, que possa responder a este amor. O entendimento de que isso é mais do que um sentimento, mas uma proposta de vida, vem claro que posteriormente, assim, não é imediato, porque no momento, a Alessandra volta a dizer, não tem intenção de fundar alguma coisa ou de iniciar uma obra. Ela está fazendo uma experiência de oração. E nessa experiência de oração gera-se esse sentimento, que depois fica claro que é mais do que um sentimento, era uma proposta de vida. Deus estava propondo a ela viver desta maneira, amar ao Senhor para reparar a ingratidão dos homens e viver de tal modo que lhe desse prazer. Quando ela entende isso, primeira coisa, o que é muito importante para nós ainda hoje, ela vive isso pessoalmente. Ela não cria daqui, não gera daqui a ideia de uma instituição, ou mesmo a iniciativa primeira de chamar pessoas para viver. Claro que ela, como já exerce o ministério de pregação desde muito jovem, ela prega sobre isso, porque a gente prega, a gente fala daquilo que o coração está cheio, e ela não poderia deixar de transbordar isso. Mas a intenção não é arrebanhar discípulos. A primeira atitude é viver pessoalmente isso, né? Adotar um estilo de vida tal como lhe foi inspirado por Deus. E é claro que isso vai causar rupturas, né? Algumas pessoas não vão entender, outras vão rejeitar, pessoas do nosso próprio grupo começam a achar que aquilo é um exagero, que não precisa disso tudo, né? Então, esse tipo de oposição de falatórios a este respeito, né, está na raiz do nosso carisma. Não seria de estranhar se nós também, cada pessoa que for chegando a esta vocação, também viva esse tipo de experiência. Eu disse que ela vive isso pessoalmente, mas a chegada de outras pessoas, também chamadas por Deus, que é um dom também que Deus nos dá. Nós fomos, eu e mais algumas pessoas, fomos aquelas primeiras pessoas que se aproximaram dela, compartilhando desse ideal, ouvindo a sua pregação, e ao ouvir sua pregação, o nosso coração ia queimando, nós íamos nos identificando com aquele estilo de vida. Sim, é isso mesmo que Deus também quer para nós. E é claro que isso também é uma graça vocacional naqueles que se aproximam, porque nem todos, mesmo aqueles que não perseguem, tem os que perseguem, os que reprovam, mas tem aqueles também que não reprovam, apoiam, né, acham interessante, acham bonito, mas não são chamados, também não receberam o dom. Existem pessoas ainda hoje entre nós que são lá do começo, estavam lá conosco, não são consagrados, mas ainda hoje são cristãos muito verdadeiros, influenciados por esta graça e que vivem e compartilham deste carisma, mas sem serem consagrados. E é isso que gera uma comunidade. A comunidade é gerada pela aproximação de pessoas em torno dessa proposta de vida nascida naquela oração pessoal, e que depois nós definimos
com essas três formulações que estão intimamente conectadas. Amar na mesma medida em que fomos amados, né? Por isso que nosso amor se caracteriza pela doação de vida profunda, ilimitada, cujo modelo é Cristo mesmo. O modelo é o Pai que doa a Cristo, o modelo é Cristo que se doa ao Pai, como está dito no texto que nós lemos, de João 3,16. Então, amar a Deus, amar na mesma medida em que nós fomos amados, consolar pela ingratidão dos homens. Consolar significa reparar, não é consolar no sentido de ter pena ou de ficar simplesmente com palavras de consolo, como comumente a gente entende, mas amar muito, né? Justamente para reparar, para corrigir, para suprir na medida do possível, na medida que Deus nos concede, essa indiferença dos homens ao amor de Deus. E vivendo desta maneira, amando assim, consolando pela ingratidão dos homens, nós manifestamos ao mundo o prazer que é Deus. Como é prazeroso viver para Deus, como é prazeroso amar, viver para os irmãos, praticar as virtudes, enfim, viver a santidade. Existem várias maneiras de amar, né? O amor ele pode ser maior ou menor, tanto que Jesus disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O amor pode ser pouco, pode ser muito, ele pode ser diferente também em sentido qualitativo. Alguns amam possessivamente, outros amam desinteressadamente. Nós amamos na mesma medida em que nós fomos amados. Essa é a nossa intenção, é a nossa vocação. Nossa vocação é amar na mesma medida em que nós fomos amados. Então nós por isso experimentamos o amor de Deus. É fundamental para nós experimentar o amor de Deus, mergulhar profundamente neste amor que se esvazia, que se doa, que se comunica para os homens, porque nós amamos na mesma medida. Então, quanto mais nós experimentamos o amor, mais subjetivamente nós nos sentimos impulsionados a amar. Qual foi o ponto que Deus amou? Deus amou a ponto de entregar o próprio Filho, o seu único, o seu tudo, aquilo que ele tinha de mais caro. E Deus assumiu a nossa condição humana desconsiderando a sua divindade. Ele assumiu, ele tornou-se homem, tornou-se um de nós, tornou-se semelhante a nós e assumiu em tudo, com exceção obviamente do pecado, assumiu em tudo, mas assumiu sem aniquilar. Então, Deus que se torna homem num caminho sem volta, portanto um compromisso definitivo, correndo os riscos, sem exigir nada em troca, porque o Verbo, o Pai, realiza a salvação, dá o seu Filho único em resgate dos homens, mesmo que os homens não respondam a este amor. Então, é este amor, doação, amor que se dá, que é até uma redundância, porque o amor é em si mesmo uma doação de vida, é uma doação de si, uma doação de vida. Mas nós ressaltamos esse aspecto, né? Damos esse qualificativo ao amor, porque ele nosso carisma é uma resposta a esse mundo que se caracteriza hoje pelo egoísmo. Muitas pessoas que pensam em si, a nossa cultura até promove isso, né? Você tem que pensar em si, você tem que cuidar de si, é o amor próprio, é a autoestima, são inúmeras formulações com as quais nós nos confrontamos na cultura de hoje, que promove ou que quase que treina o homem para ser egoísta, né? Para pensar muito mais em si do que pensar nos outros. E por isso o nosso carisma é uma resposta aos tempos de hoje. Como todos os carismas buscam responder a uma realidade, é uma inspiração divina para responder a uma realidade histórica, né? Uma necessidade do mundo ou a necessidade da igreja. E o mundo hoje tem necessidade de que as pessoas amem e amem de tal modo, do mesmo modo como Deus amou. Deus amou assim não só a humanidade inteira,
mas ama também a cada um de nós. Ama você, ama a mim. E volto a dizer, nós fizemos essa experiência. O vocacionado da comunidade Remidos, em algum momento, um consagrado, ele precisa fazer essa experiência de encontro pessoal com Jesus, e mais especificamente com esta quantidade, essa qualidade de amor, o amor, o Deus que ama gratuitamente, e que salvou as nossas vidas do pecado, da perdição, do mal, dos vícios. Ele nos livrou da morte. Nós temos essa clareza, né, na nossa fraqueza, no nosso nada, quando nós não tínhamos nada para oferecer, Ele nos resgatou. Por isso nós somos remidos, esse é o nosso nome. Nós somos remidos porque experimentamos esse amor, e por isso também resolvemos amar na mesma medida. É coisa impossível, algumas pessoas às vezes perguntam, né? Mas não seria pretensioso demais vocês quererem amar na mesma medida em que foram amados? Será que nós conseguimos, com a nossa fraqueza humana, amar tanto quanto Deus amou? Sim, é possível, por duas razões. Primeiro, porque o meu tudo é a medida de Deus, embora seja inferior ao tudo de Deus. Me explico melhor. Deus deu o seu tudo e o seu único, o que havia de mais caro. Nós também damos tudo, mesmo que há de mais caro, nós damos para Deus. Embora o meu tudo seja infinitamente inferior ao tudo de Deus, mas é a mesma medida, porque se eu dei tudo e Deus deu tudo, então nós estamos amando na mesma medida. Eu não amo na mesma medida quando eu faço reservas para mim. Então eu dou algumas coisas a Deus e outras não. Algumas áreas da minha vida pertencem a Deus, outras não. Eu tenho reservas, né? Guardo riquezas, por menores que sejam. Aí eu não estarei amando na mesma medida, mas se eu der tudo, se eu estiver abandonado nas mãos do Senhor, não me importar com absolutamente nada, mas viver intensamente em resposta, esse amor doação, esse amor que se esquece de si mesmo, eu estarei dando o meu tudo, assim como Deus também deu o seu tudo e o seu único. Então eu estou amando na mesma medida. Essa é a razão, uma razão lógica pela qual é possível atingir esse ideal. Mas também tem outra razão. Nós, os chamados, as pessoas que são chamadas para este carisma, tem uma graça de Deus para isso, tem uma graça vocacional para amar na mesma medida. Então, nossa regra de vida, inclusive, usa a expressão ousa, porque como criança que sobe onde não deve, né? Às vezes quer fazer coisas que não pode, e mesmo que corram riscos, a criança é ousada nesse sentido, né? Muito embora seja porque ela não tem a noção. Nós temos bem a noção do que seja tudo isso. Mas a palavra é ousar. Apesar da nossa pequenez, nós ousamos amar a Deus na mesma medida. Justamente porque muitos não o amam, muitos o rejeitam, nós queremos reparar isso. Então não dá para amar pouco, não dá para amar no tempo livre, né? Não dá para amar apenas em alguns momentos ou com algumas partes de mim. Eu quero, para reparar, para amar por mim e até pelos outros, eu preciso amar intensamente. A nossa medida é Cristo. E isso só é possível realmente se ousarmos. É uma ousadia. Se você tem esse espírito de ousadia no coração, mesmo que em algum momento sinta receio, sinta medo, trema diante da sua fraqueza, da sua limitação, mas lá no fundo do coração tem aquele desejo de amar profundamente, então muito provavelmente você se identifica com este carisma, com esse dom que nos foi dado e que se espalhou atingindo diversas pessoas de diversas maneiras, sendo apesar das nossas limitações, sendo uma luz para o mundo. Nada supera o prazer de amar.
Nós somos tão plenos de vida com tudo isso que não manifestamos outra coisa ao mundo senão o prazer que é Deus.